Capítulo 116. Acordo com o diabo. Sun-Ni considerou as palavras de Kai. Uma habilidade que permitia aos despertos voar não era inédita, mas era bastante rara. E aqui na Costa Esquecida, onde uma maldita inundação de escuridão devorava o mundo todas as noites, era algo inestimável. Sun-Ni nem conseguia imaginar como seria mais fácil atravessar o labirinto com alguém como Kai ao seu lado. De repente, fez muito mais sentido alguém como ele possuir uma pequena fortuna de fragmentos de alma. Isso também explicava por que seus captores eram tão gentis em suas tentativas de forçar as memórias do jovem. Ele era muito mais valioso vivo. Sun-Ni permaneceu imóvel por algum tempo, pensando nas coisas. Depois de um tempo, Kai falou novamente, sua voz agradável tingida de um pouco de apreensão. Bem? Você vai me ajudar? Sun-Ni suspirou e caminhou de volta à fissura escura do poço. Tudo bem. Vou remover esta grade, e você pode voar para fora. No entanto, eu realmente não preciso dos seus fragmentos. Se você quer sair daí vivo, terá que fazer algo por mim em troca. O prisioneiro do poço hesitou e, em seguida, perguntou cautelosamente, o quê? Sun-Ni sorriu. Eu vou te dizer quando você precisar saber. Não se preocupe, não é nada sério. Só preciso de ajuda para completar alguns recados dentro do castelo. Então, temos um acordo ou não? Se não, eu vou embora. Já perdi tempo demais aqui. Kai não precisou pensar muito tempo. Logo, sua voz ecoou novamente da escuridão. Temos um acordo. Soava estranhamente relaxado, como se o jovem tivesse se resignado ao destino. Sun-Ni franziu a testa ligeiramente e disse, ótimo. Mais uma coisa. Se você quebrar nosso acordo e simplesmente voar embora, eu vou te encontrar e matar você. Isso não é uma ameaça, são apenas fatos. Você entende? Kai demorou um pouco antes de responder. Sim, sem problemas. Sun-Ni olhou para a caverna negra do poço e hesitou. Ele estava mais ou menos certo de que Kai era humano, mas tinha que estar preparado para agir imediatamente no caso de ele não ser. Seguindo seu comando silencioso, a Santa de Pedra saiu das sombras e ajoelhou-se perto do poço, agarrando a grade com as mãos. O aço de suas manoplas raspou contra o ferro ornamentado e, com algum esforço visível, ela moveu lentamente a pesada grade para o lado. Sun-Ni estremeceu ao ouvir o som angustiante do ferro raspando contra a pedra. O fragmento da meia-noite apareceu em suas mãos, e ele se posicionou em uma postura de combate com determinação sombria. O que quer que saísse do poço, ele estava pronto para enfrentar. Alguns segundos se passaram, cada um parecendo uma eternidade. Sun-Ni estava olhando tensamente para o círculo de pura escuridão à sua frente, esperando para ver se estava certo em confiar no prisioneiro do poço ou não. Então, mais alguns segundos se passaram. E então mais alguns. Nada aconteceu. Sun-Ni inclinou a cabeça e perguntou com alguma irritação, você não vai subir? Depois de um pouco de atraso, a voz encantadora ecoou da escuridão mais uma vez. Você vê, eu acabei de pensar em algo. Sun-Ni suspirou e abaixou um pouco a espada. O que foi? Kai ficou em silêncio por algum tempo e, em seguida, respondeu com um pouco de cautela. É só que esta grade é tão pesada que nem se mexeu quando tentei movê-la. Na verdade, foram necessários todos os 6 dos meus captores para colocá-la no lugar. E todos eles eram homens grandes e fortes. Então, ele hesitou. Eu sei que já estabelecemos que somos ambos humanos, e não é que eu duvide da sua honestidade, mas você se importaria de me explicar como foi capaz de removê-la sozinho? As formalidades estavam de volta. Sun-Ni amaldiçoou baixinho. Esse cara era ainda mais paranoico do que ele. Ele não queria revelar seu trunfo oculto para Kai, mas o prisioneiro cauteloso não lhe deixou outra escolha. Olhando para a Santa de Pedra com uma expressão sombria, Sun-Ni disse, essa coisa não também é muito pesada para mim. Mas tive a sorte de conseguir um eco muito forte. Kai pareceu de repente ficar muito curioso. Isso é realmente sorte. Muito poucas pessoas no castelo têm um eco. Acho que conheço cada uma delas pelo nome. Após uma breve pausa, ele acrescentou, a propósito, qual é o seu nome? Sun-Ni revirou os olhos e disse através dos dentes cerrados, meu nome é Sun-Les. Esta conversa estava entrando em águas perigosas. Dependendo do que Kai diria a seguir, Sun-Ni poderia ser forçado a entrar no poço, afinal. Não para salvar o jovem com uma bela voz,
mas para silenciá-lo para sempre. Enquanto isso, Kai deu uma risada repentina. Sunless? Esse nome não parece algo que apenas um demônio devorador de almas seria chamado. Nenhuma chance disso, certo? Depois de dizer isso, ele riu novamente, desta vez com um toque de desespero na voz. No entanto, mesmo assim, a risada de Kai era muito agradável de ouvir. Mais agradável do que sua voz encantadora, até, mas Sun-Ni não estava disposto a apreciar seu som melodioso. Droga! Sun-Ni esfregou as têmporas. Por que ninguém confiava nele? Ele era um jovem tão honesto. O jovem mais honesto do mundo, na verdade. Irritado, ele disse em tom monótono, muito engraçado. Agora, saia desse poço, antes que eu mude de ideia. Eventualmente, Kai parou de rir e disse, não há ninguém no castelo com esse nome. Pelo menos ninguém com um eco sob seu comando. Você talvez viva no assentamento externo. Ah, por favor. Sentindo a pressão do defeito crescendo em sua mente, Sun-Ni fechou os olhos e respondeu com sinceridade, não. Kai pigarreou. Então. Você é alguém que caminha pelas ruínas, amaldiçoadas à noite, possui a força de pelo menos 6 homens, habita na escuridão além das muralhas do castelo e se chama Sunless. Esqueci alguma coisa? Sun-Ni fez uma careta. Não mesmo. Por alguns momentos, houve silêncio. Então, o prisioneiro do poço disse com uma voz cheia de humor sombrio, você sairia desse poço para encontrar uma criatura assim? Escondido na escuridão da noite, amaldiçoada, Sun-Ni sorriu com um pouco de ameaça e disse. Se eu estivesse no seu lugar, sim. E acho que você deveria fazer isso também. Sabe por quê? Após uma pequena pausa, Kai perguntou com sincero interesse, por quê? Sun-Ni parou de sorrir e permitiu que uma indiferença fria se infiltrasse em sua voz, porque posso colocar essa grade de volta a qualquer momento. Sem esperar pela resposta de Kai, ele ordenou à santa de pedra que movesse a grade um pouco. Um momento depois, o horrível som de ferro raspando contra pedras invadiu seus ouvidos novamente. Quase imediatamente, o prisioneiro do poço mudou seu tom. Tá bom. Espere. Pare. A Santa das Sombras soltou a grade, permitindo que o silêncio reinasse mais uma vez no pátio solitário. Kai ficou em silêncio por algum tempo e, em seguida, disse com relutância abatida, é melhor você não ser um demônio, está bem? Fique longe, estou saindo. Capítulo 117. Injustiça cruel. Sun-Ni sentiu uma leve brisa acariciar suas bochechas e, em seguida, algo se moveu na escuridão do poço. Segurando firmemente o cabo do fragmento da meia-noite, ele se preparou para o pior. Do outro lado da fissura escura, a Santa das Sombras ergueu lentamente seu escudo e apoiou a lâmina de sua espada na borda. No entanto, eles não tinham nada a temer. Alguns momentos depois, uma figura graciosa apareceu no ar, subiu acima do poço e pousou suavemente nas pedras em frente a ele. O canto da boca de Sun-Ni se contraiu. O dono da voz encantadora era, de fato, humano. Era um jovem usando uma armadura de lamelas leves, com cabelos castanho avermelhados e olhos verdes hipnotizantes. Sua armadura bem ajustada era feita de couro marrom polido, com roupas bordadas em azul profundo por baixo. No entanto, por um momento, ele desejou que Kai realmente fosse um demônio. Porque o maldito rapaz não só possuía a voz mais encantadora que ele já ouvira, como também era incrivelmente lindo. Sinceramente, era simplesmente injusto. Kai era alto, esguio e incrivelmente bonito. Seu rosto era pequeno, perfeitamente modelado e belo, com maçãs do rosto altas e pele de marfim impecável. Seus olhos verdes eram nada menos que elétricos, e seus lábios eram mácios e cheios como... O que estou pensando? Além disso, ele parecia possuir aquele tipo especial de charme caloroso que tornava algumas pessoas quase irresistivelmente atraentes. Sun-Ni não ficaria surpreso ao descobrir que multidões de garotas simplesmente caíam aos pés de Kai toda vez que ele passava casualmente por perto. Talvez alguns rapazes também. Ainda pior, o desgraçado parecia ser uma pessoa genuinamente boa, sem o menor traço de arrogância ou direito em seu rosto bonito. Havia faíscas brincalhonas de humor escondidas no fundo de seus olhos, e podia-se ter certeza absoluta de que quando Kai sorrisse, corvinhas fofas apareceriam em suas bochechas. Você nem conseguiu odiar o maldito. 2 semanas passadas no fundo do poço escuro não diminuíram seu glamour também. Em resumo,
Kai era a pessoa mais bonita que Sun-Ni já tinha visto, mesmo em comparação com outros despertados. Ele parecia um daqueles ídolos de tela que as pessoas adoravam se obsessinar, só que de alguma forma ainda mais atraente pessoalmente. Sun-Ni olhou para si mesmo, sentindo um forte desejo de ranger os dentes de indignação. Bem, isso é apenas uma cruel injustiça, simples assim. Enquanto isso, Kai notou os olhos ardentes de Rubi da Santa das Sombras, que eram a única fonte de luz na escuridão absoluta da noite, e recuou com uma expressão pálida no rosto. Oh, não! É um demônio! Afinal, Sun-Ni se distraiu de sua autopiedade e piscou. Então, sentindo-se um pouco rancoroso, ele disse: estou atrás de você, idiota. Kai congelou e, lentamente, se virou para encará-lo. Sun-Ni não deixou de notar que o jovem tinha uma das mãos estendidas, obviamente pronta para invocar a memória que usava como arma. Cego pela escuridão, Kai não podia vê-lo, é claro. Bem, ótimo, vamos evitar que esse sujeito saiba que eu não sou tão, bonito quanto ele por mais alguns momentos. Fingindo estar perfeitamente composto, Sun-Ni perguntou com voz calma: eu não disse que tinha um ego. Ela ali. Bem, mais ou menos. Quero dizer, aqueles não são meus olhos. O belo adormecido hesitou por alguns segundos e disse: Sun-Les, você é realmente um humano. Até aquele momento, os dois eram apenas vozes desencanadas um para o outro. Mas agora, enquanto Sun-Ni já tinha certeza de que Kai não era um horror antigo, ou pelo menos não parecia ser, o ex-prisioneiro do poço ainda estava no escuro, tanto literal quanto figurativamente. Na última vez que verifiquei, eu ainda era humano, sim. Se você tiver uma memória para produzir luz, pode invocá-la e ver por si mesmo. Kai hesitou. Os monstros do pesadelo não serão atraídos pela luz? Inteligente e cauteloso. Eu gosto dele. Sun-Ni balançou a cabeça. Normalmente, eles seriam, mas este pátio é realmente isolado. Além disso, não há muitos monstros nesta área. Acho que é por isso que aqueles bandidos escolheram este lugar específico para mantê-lo preso. Com um suspiro de alívio, Kai invocou uma lanterna de papel que brilhava com uma luz amarela suave. Sun-Ni sibilou. Arg. Droga. Apoiando-se no sentido das sombras para acompanhar os movimentos do jovem, ele levantou a mão e cobriu os olhos. Acostumados com a escuridão, eles não estavam prontos para uma aparição tão repentina de luz. Claro, Sun-Ni sabia que isso aconteceria. Ele se permitiu ser momentaneamente cegado para dar a Kai uma sensação de segurança convencê-lo melhor de sua natureza humana. Oh! Desculpe. O jovem bonito abaixou um pouco a lanterna e olhou para cima, tentando finalmente colocar os olhos em seu misterioso libertador. Então, com um pouco de surpresa, ele baixou levemente a cabeça e olhou para baixo. Ótimo, isso não é humilhante mesmo. Kai encarou Sun-Ni por alguns segundos e, depois de perceber que ele era realmente um humano, ofereceu-lhe um sorriso deslumbrante. Seu sorriso era tão encantador quanto o resto dele. Até as covinhas fofas que Sun-Ni imaginara que inevitavelmente apareceriam em suas bochechas estavam lá, em toda a sua glória. Era nada menos que irritante. Bem, que surpresa. Eu estava quase certo de que você seria um monstro terrível. Mas você não é. Você é realmente um humano, e tão fofo também. Sun-Ni tossiu. O cu. Ele acabou de me chamar de fofo. Como ele ousa? Quer dizer. Obrigado? O que está acontecendo? Enquanto isso, Kai franziu a testa. Mas, Sun-Les. O quê? O belo adormecido piscou algumas vezes. Posso perguntar uma coisa? Se você realmente não mora no castelo ou no assentamento externo, onde você mora? Sun-Ni deu de ombros. Quero dizer, quantas opções restam? Eu moro na cidade. Kai hesitou por um momento, mas então, de repente, uma luz de compreensão se acendeu em seus olhos verdes hipnotizantes. Ah! Acho que já ouvi falar de você. Você não é aquele garoto maluco que vive sozinho nas ruínas. Sun-Ni o encarou com olhos assassinos. Porque todo mundo me chama de garoto. Porque todo mundo me chama de louco. Eu não sou louco. Com um suspiro profundo, ele respondeu: de fato, sou eu. Você pode me chamar de Sun-Ni, a propósito. Quando você me conhecer melhor, perceberá que, de fato, eu não sou tão louco. Kai olhou para ele com dúvida. Notando isso, Sun-Ni sorriu. Ele decidiu provocar um pouco o jovem absurdamente lindo. Claro,
Com as limitações de seu defeito, isso exigiria um pouco de habilidade. Colocando muito entusiasmo em sua voz, Sun-Yi disse: e eu não moro sozinho de verdade. Tenho muitas criaturas para me fazer companhia, você pode até chamá-las de minhas amigas. Há uma pedra falante que às vezes me diz o que fazer. Há também minha sombra, ela tem muitas opiniões interessantes. Ele encarou Kai com um sorriso sincero. Quando o rosto bonito do jovem ficou um pouco pálido, Sun-Yi riu. Caramba, relaxa, cara. Estou apenas brincando com você. Então, ele olhou para a sombra e acrescentou em um tom sombrio e irritado: eles não são realmente meus amigos. Na verdade, não suporto aquela pedra, e a sombra e eu mal conversamos ultimamente. Capítulo 118. Imagem espelhada. Talvez brincar com Kai fosse um pouco cruel, mas Sun-Yi estava realmente irritado com a aparência ridiculamente atraente do outro adormecido. Além disso, ele não tinha conversado com outro humano há tanto tempo que suas habilidades de comunicação já escassas se tornaram verdadeiramente enferrujadas. Como eles iriam visitar o castelo em breve, Sun-Yi tinha que se preparar para o momento inevitável em que seria forçado a conversar com estranhos. Esticar seu defeito até o limite era uma boa prática. Ele não queria que algo como aquele acidente acontecesse novamente. A lembrança desagradável azedou o humor de Sun-Yi. Enquanto isso, Kai olhava para ele com uma expressão muito estranha no rosto. Sun-Yi pigarreou. Aquilo era parte da piada, aliás. O belo jovem continuou a encarar, o rosto cheio de dúvida. Exagerei com esse pobre rapaz? Ele já deve ter ficado apavorado. Provavelmente está em pânico agora. Quem não ficaria um pouco receoso em encontrar um louco? Talvez não tenha sido tão engraçado quanto eu pensava. Kai balançou a cabeça cautelosamente. Não é isso. Só sinto que tenho que informar você sobre algo. Sun-Yi ergueu uma sobrancelha. Sim. Sobre o quê? Kai hesitou e depois disse em um tom muito calmo: é sobre o meu defeito. Eu consigo perceber quando alguém está mentindo para mim. Então, quando você disse que tem uma pedra que diz o que fazer, eu soube imediatamente o que era verdade. Sun-Yi encarou o belo jovem com uma expressão incrédula. Internamente, ele não sabia se ria ou se chorava. Defeito? Como isso é um defeito? Isso é um maldito superpoder, seu desgraçado desprezível. Por que Kai era tão sortudo? Ele tinha a voz encantadora, a estatura alta, o rosto perfeito. Até seu defeito era uma maldita bênção. Coincidentemente, também era uma contramedida perfeita para a melhor metade dos truques de Sun-Yi. Se Kai não tivesse o informado sobre esse estranho defeito, Sun-Yi teria se metido em grandes problemas muito em breve. Felizmente, o belo jovem aconteceu de ser um cara muito honesto. Que anjo! Enquanto Sun-Yi estava fervendo de indignação, Kai disse em tom gentil: então, Sun-Yi, o que exatamente essa pedra pede para você fazer? Talvez você queira me contar? Sun-Yi suspirou. Vou ter que ser muito, muito cuidadoso e prestar atenção no que eu digo perto desse cara. Bem, você não é nada divertido. A pedra falante é na verdade uma memória capaz de repetir palavras. Eu a uso como despertador ocasionalmente, então ela principalmente me diz para acordar. Quanto àquela história que eu contei sobre minha sombra ter opinião própria. Isso também é verdade. Mas você já sabe, eu suponho. Minha sombra tem um pouco de personalidade devido à sua função dentro do meu aspecto. Kai pensou sobre isso e depois sorriu. Entendi. Então foi mesmo uma piada. Muito astuto. Desculpe estragar isso com o meu defeito. Sun-Yi franziu a testa. Não me subestime. Então ele parou, pensou em algo e disse com raiva: espere, se você consegue dizer quando alguém está mentindo, porque eu tive que gastar meia hora te convencendo a sair daquele poço. Kai piscou algumas vezes, parecendo inocente e magoado. Bem, como eu saberia se o meu defeito funciona em criaturas do pesadelo? Eu nunca tive uma conversa com uma antes. Uma pessoa nunca pode ser cuidadosa demais ao fazer acordos com horrores antigos, você sabe. Sun-Yi cobriu o rosto com a mão. Eu sei. Kai olhou para ele com preocupação. Sun-Yi. Você está bem? Essas malditas cordas do destino me atrapalhando de novo. Quais são as chances de encontrar uma pessoa cujo defeito é quase o exato oposto do meu? E por que ele é tão incrivelmente deslumbrante? Isso deve ser o oposto de como eu pareço, né? Estou. De qualquer forma,
Vamos nos concentrar no que interessa. Kai suspirou. Claro. Promessa é promessa. Vou te ajudar a fazer o que você quiser no castelo. Vamos juntos. Sun-Yi balançou a cabeça. Ainda não. Eu vou ter que passar por um lugar primeiro. Você conhece a grande catedral em ruínas ao sul daqui? O outro adormecido pensou por um momento e depois assentiu. Acho que sim. Eu vou frequentemente sobre aquela parte da cidade, e é difícil não notar. Você vai me levar lá? Boa pergunta. Por um lado, Sun-Yi não queria que ninguém soubesse onde ele morava. Por outro lado, ele não confiava o suficiente em Kai para simplesmente deixá-lo voltar ao castelo e esperar lá. Mas mover-se pela cidade com uma fonte de luz também não era algo que ele estava disposto a fazer. Havia um compromisso. Eu não posso te levar a lugar algum com essa lanterna sua. Eu sobrevivo me escondendo na escuridão, lembra? Então você pode seguir em frente e voar até a catedral por conta própria. Espere por mim no telhado. Kai olhou para o sul, lembrando-se da localização do templo em ruínas, e assentiu. Certo. Sun-Yi levantou a mão, impedindo o jovem de voar para longe. Espere. Seja o que for que aconteça, não entre na catedral, está bem? Não estou brincando. Há um demônio caído residindo lá dentro, então se você entrar, ele vai te massacrar assim como fez com aquele bando de idiotas que te sequestraram. Kai olhou para ele em choque. O quê? Eles estão mortos? Sun-Yi deu de ombros. Como você acha que te encontrei naquele poço? Um dos bandidos mortos tinha um mapa no corpo. Eu pensei que haveria um tesouro escondido no local marcado. Mas... O belo adormecido sorriu. Mas era algo muito melhor? Ah, obrigado pelo elogio. Vou tomar cuidado para não entrar na catedral, fique tranquilo. Sun-Yi encarou Kai sorridente por algum tempo, depois deu de ombros, exasperado. Certo. Então vá. E lembre-se, se você quebrar nosso acordo, eu vou... encontrar e te matar, sim. Não se preocupe, Sun-Yi, eu nunca quebro uma promessa. Com essas palavras, Kai levantou a cabeça e olhou para cima. Uma lufada suave de vento tocou a pele de Sun-Yi, e no momento seguinte, o charmoso adormecido de repente subiu acima do chão, desaparecendo rapidamente no céu. Logo, apenas um pequeno ponto de sua lanterna de papel podia ser visto, movendo-se para o sul pelos céus negros como uma estrela solitária. De repente, Sun-Yi tremeu. Uma sensação fria de pavor agarrou seu coração como uma mão de ferro. Seguindo o ponto de luz com os olhos, ele sussurrou, ... Havia uma estrela solitária queimando nos céus negros, e sob sua luz, o castelo foi subitamente consumido pelo fogo, com rios de sangue fluindo por seus corredores. Ele ficou por um tempo na escuridão, imóvel. Se Sun-Yi não soubesse melhor, ele teria pensado que essa parte da profecia de Cassie falava sobre Kai. Mas ele sabia melhor. Ele conhecia a verdade dessa profecia há algum tempo. Baixando a cabeça, Sun-Yi lambeu os lábios e perguntou à sombra silenciosa com uma voz rouca. Já está? Já está começando? Como sempre, a sombra não respondeu. Que pergunta estúpida. Claro que não. Tinha começado há muito tempo. Bem no momento em que os três entraram na cidade em ruínas. Capítulo 119. Um punhado de fragmentos de alma. Levou algum tempo para Sun-Yi encontrar seu caminho de volta à catedral. Com a aproximação do amanhecer, as criaturas do pesadelo que caçavam à noite ficavam inquietas. Ele teve que ser especialmente cuidadoso enquanto se esgueirava pelas ruas estreitas, mantendo-se nas manchas mais escuras de sombra. Embora não houvesse lua nem estrelas na noite sem luz da costa esquecida, muitos dos monstros aqui tinham suas próprias maneiras de perceber formas que se moviam na escuridão. A habilidade deles de enxergar no escuro era um pouco compensada pelo atributo, filho das sombras, de Sun-Yi, que permitia que ele se tornasse indistinguível de qualquer sombra em que mergulhasse. No entanto, ele ainda tinha que ser cauteloso. Neste lugar amaldiçoado, nada era certo, exceto pelo perigo, morte e terror. Algum tempo depois, ele escalou os pilares familiares da catedral e apareceu em seu vasto telhado. Caminhando sobre o largo cume que separava duas superfícies inclinadas de telhas antigas, ele se aproximou de Kai, que estava nervosamente a alguma distância. O belo jovem segurava um arco longo feito de chifre em suas mãos, olhando para a escuridão com uma expressão tensa em seu rosto pálido. Sun-Yi parou a poucos passos dele e olhou para aquele arco por um longo tempo. Não resta muito tempo.
Para evitar levar uma flecha entre os olhos, Sun-Yi decidiu anunciar sua chegada com uma saudação gentil. Ei, Kai. Estou aqui. O arqueiro virou-se com uma expressão assustada e levantou a mão, como se tentasse chamar sua lanterna. No entanto, ele pensou melhor a respeito, com medo de atrair atenção indesejada. Em vez disso, Kai engoliu em seco e sussurrou, abaixe a voz. E se aquele demônio caído nos ouvir? Sun-Yi piscou. Ah, certo. Ele é uma pessoa muito cuidadosa. O que, a seu ver, era uma ótima característica de personalidade para se ter. Quanto mais paranoico, melhor. Sorrindo, interiormente, ele disse, relaxe, ele não vai. Kai encarou-o com dúvida e perguntou, tem certeza? Sun-Yi assentiu. Sim. Ele estava preparado para explicar o motivo dessa confiança, mas, surpreendentemente, Kai acreditou nele e imediatamente se acalmou. Certo. Ele sabe quando as pessoas estão mentindo para ele. O que significa que ele também sabe quando estão dizendo a verdade. E, como eu só posso dizer a verdade, ele pode praticamente acreditar em tudo que eu digo sem precisar fazer perguntas desnecessárias. Hã? Pensando bem, aquele defeito dele era realmente muito conveniente. Enquanto isso, Kai olhou cautelosamente ao redor e perguntou, então, o que vamos fazer aqui? Sun-Yi fez um gesto em direção ao grupo de telhas quebradas não muito longe deles e respondeu em um tom calmo. Eu vou entrar naquele buraco e pegar algo do templo. Você apenas espera aqui até eu voltar. Os olhos de Kai se arregalaram. Você está louco. E o demônio? E quanto a esse desgraçado? Sun-Yi não pôde deixar de fantasiar sobre massacrar a maldita criatura por alguns segundos. O dia vai chegar. Voltando à situação atual, ele disse, o que tem ele? Eu te disse, sou bom em me esconder. Enquanto eu souber com quem estou lidando, eles não serão capazes de me notar a menos que eu queira. Ele aprendeu essa primeira parte da frase da pior maneira. Na verdade, foi o desgraçado que lhe ensinou que até mesmo o ocultamento das sombras tinha seus limites. Foi assim que Sun-Yi acabou com suas entranhas do lado de fora e na posse dessa informação vital. Algumas lições só precisavam ser recebidas uma vez, para serem lembradas para sempre. Kai olhava para ele com uma expressão estranha novamente. Sun-Yi franziu a testa. O quê? O belo jovem sacudiu a cabeça. Não. É só que é uma habilidade incrível. Eu queria ter uma habilidade assim, para ser sincero. Sun-Yi olhou para ele irritado e resmungou, diz o cara que pode voar. Por que você iria querer esconder seu rosto perfeitamente simétrico? Cansou de ser objeto de desejo de supermodelos apaixonadas? Kai suspirou. Algo assim. Como você sabia? Sun-Yi abriu a boca e depois a fechou novamente. De qualquer forma, me espere aqui. Não vou demorar. Lançando um olhar para o adormecido encantador, ele balançou a cabeça e caminhou até o buraco escondido atrás de várias telhas quebradas. Logo, ele estava de volta ao seu esconderijo secreto. Olhando ao redor com um pouco de apreensão, Sun-Yi suspirou e removeu a mochila feita da pele de um monstro de suas costas. Depois, descarregou as tiras de carne do centurião carapaça no prato de prata e caminhou até o baú de ferro. Para ser sincero, ele realmente não queria ir a lugar algum perto do castelo. A ideia sozinha fazia com que ele desejasse ficar neste quarto escuro, silencioso e familiar para sempre. Mas ela não podia. Se quisesse tornar o Santo das Sombras mais forte, ele tinha que voltar para o assentamento humano e arriscar enfrentar seus medos. Que seja. Eu só vou entrar e sair. Kai será o único a fazer todo o trabalho mesmo. Com um suspiro pesado, ele levantou a tampa do baú e começou a encher sua mochila com fragmentos de alma. Dezenas de belos cristais logo brilhavam lá dentro. Sun-Yi pegou apenas metade deles, mas a quantidade já era suficiente para levar muitas pessoas a cometerem assassinatos. Ele realmente não poderia culpá-los. Na costa esquecida, os fragmentos representavam dinheiro, e dinheiro representava vida. Sem ele, você não poderia comprar um lugar dentro da segurança do castelo ou obter comida sem ter que arriscar a morte no labirinto, amaldiçoado da cidade. Qualquer um estaria disposto a cometer assassinato para sobreviver. Continue se convencendo disso. Com uma careta irritada, Sun-Yi fechou a mochila bem apertada, certificando-se de que nenhuma luz passasse pelas suas costuras, e se virou. Dando uma última olhada em seu esconderijo pacífico, ele fechou os olhos por um momento e depois se afastou sem olhar para trás.
Era hora de voltar ao castelo. Em todas as terríveis lembranças que ele havia deixado lá antes de fugir. Capítulo 120. Aproximando-se do castelo. Banhados pela luz fantasmagórica do alvorecer nascente, Sun-Yi e Kai caminhavam pelas ruínas da cidade amaldiçoada. A noite estava lentamente recuando. Sua retirada fez com que um deles se sentisse mais seguro, enquanto o outro se sentia desconfortável sem um familiar véu de escuridão para escondê-lo do mundo. Eu quase esqueci o quão lúgubre este lugar parece quando o sol está brilhando. Em algum lugar à distância, as ondas do mar escuro estavam interrompendo seu eterno ataque às muralhas de pedra da cidade antiga. Essas muralhas resistiram a milhares de anos de desgaste e abusos sem permitir que nenhuma única gota de água negra infiltrasse. Sun-Yi suspeitava que elas permaneceriam intactas por mais 1000 anos. De repente desconfortável, ele virou a cabeça para o oeste e encontrou a distante silhueta da espiradura carmesim. A ameaçadora estrutura pairava sobre a costa esquecida como um presságio maligno, anunciando a desgraça a qualquer um que ousasse se aproximar dela. Talvez não. Sun-Yi havia escolhido uma rota complicada e sinuosa para chegar ao castelo. Kai, menos familiarizado com a cidade amaldiçoada, simplesmente seguia atrás. O jovem encantador estava alerta e concentrado, seu arco pronto para lançar flechas a qualquer momento. Eles tiveram que contornar muitas áreas onde criaturas especialmente aterrorizantes eram conhecidas por habitarem e caçarem, progredindo lentamente. Ainda assim, era melhor prevenir do que remediar. Em certo momento, Sun-Yi levantou a mão, fazendo um gesto para que seu companheiro parasse. Ele olhou para a distância com uma profunda carranca no rosto. Kai olhou para ele e sussurrou: "O que foi?" Sun-Yi colocou um dedo nos lábios antes de responder: "SHH. Escute." Logo, ouviram um som arrepiante que lembrava um choro abafado e angustiante. Era como se houvesse uma mulher chorando, na névoa à frente deles, aproximando-se lentamente. Seus soluços trêmulos fizeram os dois adormecidos estremecerem. Kai olhou para ele e perguntou sem muita convicção: "Quais são as chances de ser realmente uma garota humana?" Sun-Yi deu-lhe um sorriso torto. "Baixas." Sem precisar discutir, eles se esconderam atrás de um grande monte de escombros e esperaram. Pressionando-se contra as pedras frias, Sun-Yi enviou sua sombra para escalar o prédio e observar as ruas ao redor. Kai observou a sombra partir com um olhar perplexo, piscou algumas vezes, mas não disse nada. 1 minuto ou 2 depois, Sun-Yi olhou para ele e perguntou: "Onde estão suas flechas?" O jovem encantador hesitou e disse: "Normalmente, carrego uma aljava com algumas dezenas de flechas feitas especialmente para mim por um dos melhores ferreiros do castelo, mas os cavalheiros que me colocaram naquele poço, que descansem em paz, não foram gentis o suficiente para me deixar levá-la." Sun-Yi lançou-lhe um olhar divertido. "Então, esse arco seu é, na verdade, inútil." Kai demorou alguns instantes antes de responder: Eu também tenho memórias do tipo flecha." "Quantas?" O arqueiro elegante baixou o olhar envergonhado. "Ah, 2. Será suficiente?" Sun-Yi ficou em silêncio por um instante e depois respondeu num tom monótono: "Não. Eu não acho que será suficiente." Lá fora, na névoa, sua sombra observava a criatura que produzia o choro angustiante. Não era uma garota humana. Uma fera enorme de 4 patas caminhava pela névoa matinal. Sua carne estava podre e emaciada, pendendo dos ossos como um casaco esfarrapado. Sun-Yi podia ver claramente os arcos brancos das costelas através dos buracos na pele apodrecida, a escuridão antinatural escondida atrás deles e as poderosas mandíbulas do crânio parcialmente descoberto de um cachorro, cheio de dentes aterrorizantes. Não era preciso ser um gênio para entender que a horrível criatura era um dos mestres caídos da cidade em ruínas. Enquanto olhava, a fera abriu a boca e soltou outro longo soluço, parecido com o de um humano e, em seguida, parou e ouviu, como se esperasse uma resposta. Quando nada aconteceu, baixou a cabeça e continuou lentamente seu caminho. Felizmente, embora seu esconderijo estivesse um pouco próximo, não estava exatamente no caminho da criatura. Se nada mudasse, o caído passaria sem sequer notá-los. Eles só precisavam esperar. Sun-Yi suspirou. "Vamos ter que ficar aqui, por pelo menos 10 minutos." "Fique à vontade." Mais uma vez, Kai não fez perguntas, simplesmente aceitando a palavra de Sun-Yi.
Parecia que sua estranha habilidade de perceber mentiras fazia com que o encantador adormecido fosse menos propenso a fazer muitas perguntas. O que era uma qualidade maravilhosa, na opinião de Sun-Ni. Sem nada a fazer a não ser esperar, eles tiveram um tempo para descansar e recuperar o fôlego. Sun-Ni invocou a nascente infinita e tomou alguns goles de água fria e doce. Percebendo que Kai estava olhando para ele, ele hesitou e depois passou a bela garrafa de vidro. O jovem encantador bebeu com avidez, como alguém morrendo de sede. Pensando bem, sentindo-se um pouco culpado, Sun-Ni perguntou: quando foi a última vez que te deram água? Kai se desvencilhou da garrafa, limpou os lábios e sorriu com puro deleite. Ah! 2 ou 3 dias atrás, eu acho. Muito obrigado. Ele devolveu a garrafa e olhou para Sun-Ni com curiosidade. Ei, Sun-Ni. Posso te fazer uma pergunta? Sun-Ni ficou tenso e deu ao arqueiro encantador um olhar sombrio. Pode. Seus olhos, no entanto, insinuavam que ele não deveria. Mas Kaio não percebeu o olhar ameaçador ou não se importou com ele. Você veio para a Costa Esquecida neste último solstício, certo? Sim. Sun-Ni prendeu a respiração, imaginando que o belo adormecido ia perguntar a ele como eles sobreviveram no labirinto. Porque ele havia abandonado o castelo. Como ele havia sobrevivido nas ruínas. Cada uma dessas perguntas poderia levar a um desastre potencial. Kai se inclinou para a frente com entusiasmo nos olhos, hesitou por um segundo e então disse: Qual? Qual é o videoclipe mais popular nas paradas lá fora agora? Sun-Ni piscou. O quê? Aquilo definitivamente não era o que ele esperava ouvir. Percebendo que o jovem encantador estava olhando para ele com expectativa, ele se mexeu e respondeu com um pouco de incerteza: aquilo. Eu não faço ideia. Kai suspirou, claramente decepcionado, mas de repente, sorriu novamente. O sorriso era largo e deslumbrante. Posso te fazer outra pergunta?